Embora ainda não seja reconhecido pela Associação Médica como um transtorno diagnosticável, o vício de videogames é um problema real para muitas pessoas, principalmente crianças que deixam até mesmo de fazer os deveres escolares. De acordo com estudos recentes feitos em uma universidade do Novo México, de 6 a 15% de todos os jogadores apresentam sinais que poderiam ser caracterizados como vício. Embora este comportamento possa ter consequências significativas, seus sinais e sintomas às vezes podem ser muito difíceis de reconhecer. Para esta psicóloga, é importante que pais fiquem atentos, porque a brincadeira considerada como um divertimento pode se tornar uma grande dor de cabeça no futuro. Hoje nós temos entendido, na verdade nos manuais de doenças e desordens mentais, já foi incluído o distúrbio de games, que é a conotação que colocaram, Então, hoje tem se tornado uma doença psicológica, mesmo o vício, a dependência do videogame. Segundo a psicóloga, os danos são significativos na vida destas crianças, que até as necessidades básicas são deixadas de lado e o que é considerado preocupante. O que ocorre, que nós temos percebido, é que o indivíduo ele para de fazer outras atividades, ele deixa de fazer coisas que seriam comuns e importantes do dia a dia, para ficar em frente ao videogame e tendo aquela atividade dos jogos. Então, assim, incluindo higiene pessoal, alimentação, atividades como interação social, ir a aniversários, festas, participar de coisas que são socialmente saudáveis. O indivíduo deixa de fazer coisas, acaba atrapalhando também o sono, porque aí fica muitas horas no videogame, então causa insônia. Então, assim, dificulta o indivíduo de forma física, psicológica, ele deixa de fazer coisas para jogar. Então, é aí que entra o problema, é aí que se torna preocupante essa situação, Outro reflexo sentido é o da escola. Segundo Thaís, muitas crianças sofrem com este problema porque a utilização desta ferramenta de entretenimento pode provocar danos ao aprendizado. Inclusive, muitas crianças realmente acabam tendo muitos problemas na escola, em muitas matérias, por conta do tempo que aquela atividade demanda. Então, não tem tempo para estudar, para se dedicar aos estudos. E aí, quando essa criança, esse adolescente começa a crescer, aquilo vai se agravando. Então, se torna um adulto em que também vai ter dificuldade, por exemplo, no trabalho, na vida profissional. Então, as coisas começam pequenas e elas vão aumentando. Então, dificulta a aprendizagem, a memorização, diversas coisas que podem agravar os outros ambientes, escolar, profissional. E aí é a nossa preocupação, que merece atenção. Os jogos com muita violência são os mais apreciados pelos pequenos e também é preocupante. Conforme a psicóloga, isso pode ser um agente influenciador no comportamento do indivíduo. Assim como filmes que tratam desses assuntos de violência, desenhos, enfim, nós somos influenciados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. E isso é algo do ser humano. Daquilo que você se alimenta, você é influenciado. Então, sim, isso tem influenciado as crianças de forma negativa, porque muitos jogos tratam disso, de violência, de crime. Então, assim, é claro que cada caso tem que ser analisado de uma forma muito específica. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que para você fazer um diagnóstico adequado, se o indivíduo está mesmo num transtorno de games, teria que ser feita uma análise de 1 ano, de 12 meses. E isso é muito complicado, é quase inviável, você tratar um indivíduo e conseguir observar se realmente ele está num distúrbio de games. Mas, de forma geral, a gente tem observado consequências negativas a nível comportamental na vida dessas crianças e adolescentes e jovens. De acordo com a psicóloga, é importante que os pais fiquem atentos, mesmo que seja algo difícil de ser perceptível. Eles deixam alguns sinais importantes que devem ser observados. Eu acho que o que mais importante é observar. Meu filho está deixando de fazer coisas que são importantes para ele e que inclusive vão prejudicar a saúde. Porque se a criança fica muitas horas e deixa de ir ao banheiro, ou deixa de se hidratar, deixa de se alimentar, deixa de tomar banho,
né? E a gente consegue observar que isso está se agravando e que está dificultando cada vez mais. E aí, essa criança começa a ficar muito fechada, não consegue mais se relacionar socialmente. Por quê? Porque a vida virtual é muito mais importante do que a real para esse indivíduo. Então, são alguns alertas para os pais observarem, né, que aquilo pode estar se agravando e chegando a um transtorno.